Olá pessoal, as eleições estão aí e há um clima de ódio provocado por esses partidos políticos, na verdade são organizações criminosas, exatamente para impedir o democrático debate de ideias que poderia tirar a gente dessa lama, porque nós estamos no meio de escândalos bilionários como nunca houve, né, na história da humanidade. É um negócio assim, coisa de louco. Mas o que é que está acontecendo? Nós conseguimos passar daquela obrigação de votar no menos pior, para agora nós estamos votando contra, né, aquela ameaça. Nós não temos mais um candidato, tem uma ameaça no ar, então você vota contra o candidato. Os dois que estão nos primeiros lugares, eles têm uma rejeição a eles, mas muito maior de serem no primeiro turno com a rejeição. É interessante isso. Mas isso vai solucionar o nosso problema? Porque o Brasil é um espetáculo. Você vê que a Coreia do Sul, por exemplo, na década de 50, ela, como a gente, ela começou uma indústria naval que é um sucesso. A indústria naval deles é uma Embraer fabulosa. Já a nossa quebrou, nós repetimos em 70 e tornamos a repetir agora nos anos 2000. Ou seja, a administração pública no Brasil é uma piada. O investimento brasileiro, que já foi da ordem de 11,6, hoje em dia é 1,6. Por quê? Porque tudo isso que foi investido sumiu. Como é que a gente pode admitir um país que é a 7ª economia do mundo, mas um investimento público, né, 50% a gente sabe que foi desviado, foi mal aplicado. Que você tem aí uma dívida hoje de cerca de 400 bilhões, só a dívida interna. Aí você tem a dívida da Previdência Social, que é praticamente o mesmo valor. Ou seja, 80%, mais de 80% do orçamento, né, está comprometido com esses pagamentos, não se fala em fazer o ajuste fiscal, e o que sobra, você tem que fazer os serviços funcionarem e fazer investimento. Então não tem dinheiro para investimento. Detalhe, os nossos serviços públicos e privados são simplesmente os piores do mundo. É uma vergonha. A nossa agência, que deveria regular isso, ela é um cabide de empregos. Os nossos tribunais de conta são de faz de conta. Esse funcionário público está chegando num ponto que as máfias que estão instaladas lá, se você faz um concurso e entra, aí você diz que é honesto. Pronto, não pode. Lá você não é honesto. Ou você começa a roubar junto com eles, ou eles vão dar um jeito em você, porque está todo mundo roubando. Então, a roubalheira é uma coisa institucionalizada. A Lava Jato está aí provando isso. Você vê que aquele sujeito aqui do Rio, que falou que as nossas putarias, né, elas têm que continuar, ele foi preso. Mas aí soltaram ele. E aí o que aconteceu? Tiveram que prender de novo, porque aí o rombo já estava em 1 bilhão e varada. Na primeira vez estava em 300, 350 milhões. Agora já estava em 1 bilhão e varada, mas envolvendo, né, em multinacionais espetaculares. Então você está diante de um quadro que... Para que eu vou mexer nisso se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou roubando com a beleza? Você vê que uma eleição aqui no Brasil, você investe um dinheiro forte, que você, mesmo com esse salário tantalizante que o político recebe, porque quanto mais você paga o seu político, mais ele se distancia da realidade da nação. Mas por que isso acontece? Porque aí a corrupção deita e rola. Então um político hoje em dia, né, eles têm aí 700 mil pessoas que trabalham para esse pessoal. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Imagina quanto isso não custa. Então a gente está diante de um quadro que você não vai fazer uma coisa, nós vamos entrar com a educação, não vai resolver. Você tem que pegar em tudo. E como é que você faz isso? Obviamente com o tal do Projeto de Nação. O Projeto de Nação é uma coisa pensada para isso. Por quê? Porque você reúne os melhores cérebros, né, todas as áreas, elas são avaliadas. Você assumiu a presidência da República, você já botou aquilo em funcionamento. Naqueles 100 primeiros dias de governo, você já produziu resultados. E com esses resultados, você pega o legislativo e mantém a pressão.
porque a população, a maioria está a seu favor. E aí com isso, você vai conseguir reinventar esse Brasil que nem a Macondo, né, mais imaginosa do mundo, poderia chegar próximo. Aqui o negócio é uma realidade fantástica, inacreditável. Então o que acontece? Hoje em dia há um clima de ódio, exatamente onde você não possa discutir esse tipo de ideia. Então quando eu falo em projeto de nação, todo mundo fica nervoso, mas quem é seu candidato? Não é questão de candidato, pessoal. Se você tiver um projeto de nação que todo mundo comprou, aquele candidato que vai aparecer ali, que não vou ser eu, né, obviamente, ele já ganhou. Porque ele vai fazer o que a maioria absoluta do país quer. E dessa forma, ele não vai só fazer, porque hoje em dia a gente corre que nem barata tonta em voos de galinha. Não, você vai ter um período de curto, mas de longo prazo. Você não vai inventar nada, você vai pegar as melhores práticas que já existem hoje no mundo, vai botar em funcionamento, vai fazer a mesma coisa com a Constituição, né? Por quê? Porque é assim que se faz. Se você pegar a Constituição e levar para esse legislativo aprovar, olha aí o exemplo das 10 medidas contra a corrupção, que se transformaram em 10 medidas super a favor da corrupção, porque esse pessoal não quer mudança. Então, a gente tem que mudar tudo, tem que fazer a reforma política, tem que acabar com esse cabide fiscal, você tem que fazer, né, um ajuste fiscal, onde você vai acabar com esse problema, né, que a lei da responsabilidade fiscal criou, que é o superemprego, né? Todo mundo hoje em dia quer trabalhar para o Estado. Por quê? Porque você ganha muito bem, não tem paralelo no mundo, não faz nada, ninguém te fiscaliza, não acontece nada, você pode roubar à vontade, e isso só existe aqui, nessa republiqueta. Então o que acontece? Essas coisas que eu falo, eu não estou inventando, são coisas que já deram certo. E que se a gente se unir, porque o segredo desse negócio é exatamente a nossa união, no sentido de que nós vamos produzir um projeto de nação onde as coisas vão acontecer, porque há um planejamento com metas factíveis, que vão ser feitas de forma transparente, elas vão ser acompanhadas, cobradas e melhoradas, ou seja, você vai ter, não essa coisa que eu digo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo é no curtíssimo prazo. Não, as coisas vão demorar, as coisas vão dar trabalho, mas o que vai acontecer lenta e gradualmente vai ser tão empolgante que todo mundo vai se unir, vai passar a remar para o mesmo lado, e não faltam, né, um pré-sal fabuloso, uma indústria do turismo que pode botar a gente na vanguarda mundial da qualidade de vida, ou seja, não faltam coisas para empurrar a gente, botar lá em cima na civilização, que é onde tudo funciona, a justiça é rápida, você tem uma qualidade de vida espetacular, a economia funciona, você tem geração de emprego com renda. Hoje em dia você tem problemas de todos os tipos de tamanho. Isso só vai ser solucionado se nós partirmos para equacionar um projeto de nação, como foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos, depois do crack da Bolsa de Nova York, Franklin Delano Roosevelt, o New Deal, que eles tiveram pelo menos 50 anos de crescimento absoluto. Ou seja, o segredo da nossa liberdade é a eterna vigilância. Ou seja, em vez da gente fazer política só na véspera da eleição, porque você já nasceu político, você começou a praticar a política do show porque senão você não mamava. Então você sempre foi político. Agora, depois, com essa coisa da década de 70 e tal, né, as pessoas se afastaram da política. A política é uma coisa linda, porque a política é democrática, é o poder da maioria, é a coisa funcionar, as coisas boas acontecerem, você acabar com essa roubalheira. Você vê que na Noruega não existe roubalheira. Na social-democracia dos países nórdicos, nem pensar em você oferecer qualquer coisa para o cara e o cara, opa, como é que é? Então isso não acontece por acaso. Isso houve um trabalho, houve uma postura, é uma coisa lenta e gradual, mas que a gente consegue fazer, porque os mais variados lugares do mundo que tinham problemas iguais ou piores que os nossos, se reinventaram e hoje em dia são modelados, mas o quarto poder, a imprensa, não dá destaque para isso. Mas é só você pesquisar que você vai ver que isso é verdade. Então, pessoal, vamos acordar para o fato que só nós podemos fazer o nosso futuro e que assim nós vamos sair dessa lei de uma merda e finalmente, né, vamos passar a ser o país do futuro, abandonando essa barbárie política e moral.